Olá, meus amores do nono. No vídeo de hoje vamos fazer a correção da nossa atividade, tá? Que aborda a questão da medida central, né, de tendência central e dispersão, tá? Sem perca de tempo, vamos lá para a nossa correção. Na primeira questão fala o seguinte: calcule em seu caderno a média ponderada dos valores a seguir. Então, a primeira questão ele está pedindo para a gente calcular a média ponderada. Então, a gente sabe que a média ponderada a gente vai ter lá o valor da sequência e a gente vai ter também os pesos, né? O respectivo peso de cada número. Então, aqui nós temos a 5, 7 e 8 com os pesos iguais a 2, 3 e 5, respectivamente. Ou seja, 5 está para 2, tem o peso 2, 7 tem o peso 3 e 8 tem o peso 5. Então, como é que a gente vai fazer? A gente multiplica o número pelo seu peso e divide pela soma dos pesos. Então, a A vai ficar 5 vezes 2 mais 7 vezes 3 mais 8 vezes 5, dividido pela soma dos pesos, que é 2 mais 3 mais 5. Então, aqui a gente faz 5 vezes 2, 10, mais 7 vezes 3, 21, mais 8 vezes 5, 40. Dividido por 2 mais 3, 5. E 5 mais 5, 10. Dividido por 10. Fiz aqui a soma. 10 mais 21 mais 40 é igual a 71, que dividido por 10 é igual a 7,1. Ou seja, a média ponderada desses números com esses respectivos pesos é 7,1. Na alternativa B, prossegue da mesma forma. Eu tenho 6, 7, 5 e 8 com os pesos 2, 2, 3 e 3. Então, a gente multiplica o número pelo seu peso e divide, né, um produto, a soma, cada um a gente vai fazer ó, com seus respectivos pesos e divide pela soma dos pesos. Então, aqui vai ficar 6 vezes 2, ó, 6 vezes 2, mais 7 vezes 2, mais 5 vezes 3, mais 8 vezes 3. Dividido por 2, mais 2, mais 3, mais 3, que é a soma dos pesos, ok? Então, vai ficar da seguinte forma, lá, ó, 6 vezes 2, 12, 7 vezes 2, 14, 5 vezes 3, 15, 8 vezes 3, 24. Dividido por 10, que é a soma que dá, ó, 2 mais 2, 4, mais 3, total vai dar 10. Então, aqui eu somei 12 mais 14 mais 15 mais 24 é igual a 65, que dividido por 10 é igual a 6,5. Então, a média ponderada da alternativa B é igual a 6,5. Vamos lá. Segunda questão. Para os dados a seguir, calcule em seu caderno a média geométrica. Então, a média geométrica ela é diferente da ponderada. Como? A gente vai multiplicar os números que ele vai dar, a sequência, né, os dados que ele vai dar. A gente multiplica e o resultado que der, a gente vai calcular uma raiz. E essa raiz vai depender da quantidade de dados. Se for 5 dados, é a raiz quinta, né? Se for 3 dados, é a raiz cúbica. Se for 2 dados, a raiz quadrada. Vai depender da quantidade de dados. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. São 5 dados, 5 números. Então, vai ser a raiz quinta, ok? Então, o índice lá vai ser o númerozinho 5. Então, eu multipliquei, ó, 2 vezes 3, vezes 5, vezes 5, vezes 7. Quando eu multiplico aqui todos esses números, o resultado que eu encontro, 1050. Aí eu pego esse 1050 e vou tirar a raiz o quê? Quinta, porque tem 5 números. Então, a raiz quinta de 1050 é aproximadamente 4,02. Ok? Na alternativa B, do mesmo jeito, ó, eu tenho 1, 8 e 9. Esses são os números. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar eles, ó. 1 vezes 1, vezes 8, vezes 9. Eu vou multiplicar ele entre si. Quando eu multiplico esses 4 números entre si, o resultado que eu encontro, 72. Ó. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 8, 8. 8 vezes 9, 72. Agora eu vou ver o quê? Eu vou tirar a raiz desses 72. Mas qual raiz?
Tem quantos números aqui? 1, 2, 3, 4. Então, vai ser a raiz quarta, né? De 72, que é aproximadamente 2,91. E a alternativa C, ele só dá A, B, C e D. Eu não sei qual o valor de A, nem de B, nem de C, nem de D. Não sei o valor deles. Mas aqui vai ficar o quê? Eu multiplico todos eles. A vezes B, vezes C, vezes D. Como eu não sei o valor de cada um, vai ficar assim. A vezes B, vezes C, vezes D. E como tem 4 números, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Cada letrinha representa um número, um dado. Tem 4. Então, vai ser a raiz quarta de A vezes B vezes C vezes D. Tá dessa forma. Ok? Vamos lá, prosseguindo. Terceira. Um professor aplica 4 avaliações a seguir a seus alunos ao longo do ano letivo. Abaixo, a tabela apresenta as notas de alunos em 3 das 4 avaliações e os pesos determinados para cada avaliação. A média ponderada final do aluno foi igual a 7, ou seja, ele diz a média ponderada. A média ponderada é que tem lá o dado e tem o seu respectivo peso. Então, ele já resolveu essa média ponderada. E ele disse que o resultado deu 7. E ele foi aprovado, deu 7 e ele foi aprovado. Calcule em seu caderno qual foi a nota alcançada na avaliação 3, ou seja, aqui ó, na avaliação 1 ele tirou 6,5, peso foi 1. Na 2, 7,8, peso 2. Na 3 ele coloca um ponto de interrogação. Se tem um ponto de interrogação é porque aqui ó, é X, eu não sei qual é o valor da terceira nota, mas o peso dela foi 3. E aqui a quarta nota foi um 6,2, peso 4. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que encontrar essa nota. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a média ponderada dela. Eu já tenho os pesos e a nota de 3. E já tenho o resultado lá, quanto dá. Vou só usar uma proporçãozinha aqui para a gente encontrar a terceira nota. Vai ficar o seguinte. Aqui, eu multipliquei, tá? Ó, utilizei a tabela para poder multiplicar logo. 6,5 vezes 1, tem que multiplicar o peso pelo dado. Então, eu multipliquei 6,5 vezes 1, aqui ó, 6,5, mais, bem aqui ó, mais, 7,8 vezes 2, aí o resultado está aqui ó, 15,6, mais, aí eu coloquei aqui, ó, mais. Aqui nesse caso, como eu não sei a terceira nota, eu coloquei um X. Então, fica 3 vezes X, fica 3X. Mais, a gente multiplica aqui, ó. 6,2 vezes 4. Qual é o valor? 24,8. E eu vou dividir pela soma dos pesos, que é 1, 2, 3 e 4. Esses são os pesos. Eu vou dividir pela soma deles. E ele diz que isso tudo aqui é igual a quanto? A 7, porque ele já tinha calculado a média ponderada. Vamos só resolver essa proporção. Então, aqui, como eu não sei quanto vale esse 3x, eu vou somar esses 3 valores aqui, ó, que eu conheço. 6,5 mais 15,6 mais 24,8 é igual a quanto? Ó? A 46,9. Eu somei eles 3. 46,9 mais, quem está aqui, ó? 3x. 3x sobre 10, porque eu somei 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10. Isso tudo é igual a quanto? A 7. Chegamos aqui, nós temos o quê? Uma proporção, ó. Como se aqui debaixo do 7 tivesse o número 1. Então, eu vou fazer, ó. 1 vezes 46,9 mais 3x. Igual a quanto? 46,9 mais 3x. Igual 10 vezes 7, 70. Multipliquei assim, ó. Forma de x. Então, 46,9 mais 3x vezes 1 vai dar ele mesmo. 46,9 mais 3x. Igual 10 vezes 7 ou 7 vezes 10, 70. Venho para cá, ó, eu tenho 46,9 mais 3x igual a 70.
tem uma equação do primeiro grau simples. Então, aqui, eu já separei, ó. 3x não tem uma letrinha, então ele vai ficar antes da igualdade. 3x igual. Repete 70, já está no canto certo. E esse 46,9, ele não tem nenhuma letrinha, ele vem para depois da igualdade. Ele está positivo, vem negativo. Então, fica 70 menos 46,9. Repito aqui o 3x igual. Aí eu faço 70 menos 46,9 é igual a quanto? A 23,1. X é igual a 23,1. Esse 3 ele vem para cá dividindo. Ó. Então, fica 23,1 dividido por 3. Esse 3 estava aqui e veio para cá. X é igual, 23,1 dividido por 3 é igual a 7,7. Então, esse é o valor da terceira nota, 7,7. Vamos lá. Próxima. Próxima questão fala o seguinte. O conjunto dado a seguir representa a temperatura média em graus Celsius de determinada cidade durante 7 dias de uma semana. Então, ele começa aqui a temperatura de segunda até domingo. E tem aqui a variação de quanta temperatura deu em respectivo dia, né? Na segunda, na terça, na quarta. Aí ele fala o seguinte, para esse conjunto, obtenha a média aritmética simples, então ele quer a média aritmética, a moda, a mediana, a amplitude total e o desvio, ok? Utilizando essas informações. Então, vamos lá. Primeiro, a média aritmética. Então, a gente vai pegar todos os dados, somar e dividir pela quantidade deles. Então, eu peguei aqui, ó, 13 mais 23, mais 15, mais 13, mais 18, mais 13, mais 25. E dividir por 7, porque é o que tem um todo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soma todo mundo, a soma dá 120. 120 dividido por 7, que é a quantidade de dados, né, a quantidade de números. 120 dividido por 7 é igual a 17,14. Ou seja, a média aritmética dele é 17,14. A moda é o valor que mais se repete. Então, quando a gente vê aqui, ó, na tabela, o valor que mais se repete, eu tenho 13 aqui, 13. 13 na segunda, na quinta e no sábado. Então, 13 é a temperatura, é o valor que mais se repete. Então, é a moda, ok? A moda é o número 13. A mediana é o valor central. Mas antes da gente calcular a mediana, a gente precisa organizar os dados o quê? Em ordem. Então, eu coloquei aqui em ordem, ó, 13, 13, 13, 15, 18, 23 e 25. Organizei em ordem. Agora eu analiso quem é o valor central. O valor central, ó, é o número 15. Lembrando que como tem 7 números e 7 é um número ímpar, quando tem a quantidade de número ímpar, o valor sempre vai ficar no centro. Então, nesse caso, o valor central, a mediana, é o número 15. A amplitude total é o maior valor menos o menor valor. Então, quem é o maior valor aqui? 25. E o menor? 13. Então, 25 menos 13, 12. Então, 12 é a amplitude total, ok? Agora, falta só a gente calcular o desvio padrão. Separei aqui o desvio padrão porque a gente precisa calcular a variância primeiro, tá? E depois da variância a gente precisa elevar esses termos ao quadrado para fazer a soma e dividir pela quantidade. Aí, quando a gente encontra a variância, que a gente calcula o valor do desvio padrão. Então, a variância, eu pego cada um daqueles números, cada temperatura, de segunda, de terça, de quarta, de quinta, até o domingo, né? E eu vou subtrair da minha média aritmética, que eu tirei lá no começo, que é quanto? 17,14. Então, eu fiz aqui, ó, 13 menos 17,14, que dá 4,14. 13 também, que tem 13, né? Ele se repete 3 vezes. Então, eu fiz aqui 3 vezes, menos 17,14 vai dar 4,14. Aí depois pego 15, menos 17,14, que dá 2,14. Depois o 18, depois o 23, depois o 28. Você pega cada dado separadamente e subtrai do valor da média aritmética que a gente tirou lá no começo, tá? Então, tá aqui os resultados, tá? 4,14,
3 vezes, né, porque está se repetindo, o 13. Aí depois 2,14, 0,86, 5,86 e 10,86. Esses são os valores da diferença de cada valorzinho menos a média aritmética. Ok, tá aqui os resultados. Para mim calcular a variância, eu vou tirar também a média deles. Eu vou somar todo mundo e vou dividir pela quantidade que tem. Só que esses valores, esses resultados, eles precisam estar o quê? Elevado ao quadrado. Então, fiz aqui a subtração, né, de cada valorzinho pela média. Tanto que você vê que ela se repete aqui porque é a média. Deu esse resultado. Agora eu vou pegar cada um desses resultados e vou elevar ao quadrado. Então, 4,14 ao quadrado dá 17,13. Então, tá aqui, ó. É como se eu tivesse elevado ao quadrado. Cada um deles. Ao quadrado. 4,14 dá 17,13. Certo? Aqui se repete, vamos logo para cá para o 2,14 ao quadrado, 4,57. 0,86 ao quadrado, 0,73. 5,86 ao quadrado, 34,33. E 10,86 ao quadrado, 117,93. Pronto, está ao quadrado, esses valores, eu vou somar eles aqui, ó. O resultado do quadrado. Somei todo mundo, qual valor que eu encontro? 208,95. Vou dividir por 7, porque é a quantidade que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, fica 208,95 dividido por 7. Esse resultado é igual a quanto? 29,85. Ou seja, a variância é 29,85. Então, para mim calcular o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 29,85, que é aproximadamente 5,46. Ok? Por isso que é necessário calcular a variância, porque o desvio padrão é a raiz quadrada dela. Então, se eu não sei quanto vale a variância, eu não vou saber qual o valor do desvio padrão. Ok? E a nossa última questão que fala o seguinte: em seu caderno calcule o desvio padrão e o desvio médio dos conjuntos numéricos abaixo. Então, aqui no caso, desvio padrão e o desvio médio dos conjuntos numéricos. Então, a gente vai responder essa alternativa A, como eu sinalizei para vocês, que no caso nós temos a sequência 21, 12, 15 e 17. Esses são os nossos dados. Primeira coisa, se eu quero calcular o desvio padrão e o desvio médio, eu tenho que fazer a média aritmética, o primeiro passo. Então, eu calculei aqui, ó, 12 mais 15 mais 17 mais 21. Somei eles. Como tem 4, ó, 1, 2, 3, 4, eu vou dividir por 4. Somei todos esses valores, deu igual a quanto? A 65. 65 dividido por 4 é igual a quanto? A 16,25. Primeiro passo, encontrei aqui 16,25, que é a média aritmética. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou calcular, ó, pegar de 1 por 1 e vou subtrair da média que eu encontrei, ó. 12, que é o primeiro aqui, 12 menos 16,25 dá 4,25. 15 menos 16, 17 menos a média, 21 também menos a média. O resultado que a gente encontra, 4,25, 1,25, 0,75 e 4,75. Aqui é só a diferença, tá? Resultado. Aqui, esses valores do lado para mim elevar ao quadrado. Mas por quê? Seguinte, gente. Deixa eu ver aqui. Para mim calcular o desvio médio, eu preciso só disso, ó. Desvio médio, tá? Somo todos eles e divido pela quantidade que tem. Mas para mim calcular o desvio padrão, eu preciso elevar eles ao quadrado, que é esse resultado aqui, ó. Eleva cada um desses números aqui ao quadrado, que vai dar esse valor para mim poder calcular o desvio médio. Como eu falei, então a gente precisa calcular o desvio médio, só precisa deles aqui, ó, desses 4 valores, tá? Para mim calcular o desvio padrão, eu preciso pegar esses valores e elevar ao quadrado,
né? Tá aqui o resultado de cada um, para poder calcular a variância e depois da variância encontrar o desvio padrão, tá? Então vamos lá. Vamos calcular primeiro o desvio médio. Desvio médio, eu vou só pegar esses valores aqui, ó, que é a diferença. Vou somar eles e vou dividir por quanto? Por 4, ó. 1, 2, 3, 4. Vou somar eles 4, ó. 4,25, 1,25, 0,75 e 4,75. Tá bem aqui, ó. Desvio médio. Somei esses 4 valores aqui, ó. Esses 4 primeiros, que é só a diferença. Deu igual a 11. Dividir por 4, que é a quantidade que tem, dá 2,75. Então, o desvio médio é 2,75. Aí, a variância, eu peguei cada um desse valor e elevei ao quadrado, como eu falei. Deu esses 4 resultados aqui, ó, 18,06, 1,56, 0,56 e 22,56. Deu esses 4 valores. Então, somei eles 4, deu igual a 42,74. Que dividido por 4 dá quanto? 10,68. Então, esse é o valor da variância. Sei quem é a variância? Agora eu vou calcular o desvio padrão, que é o que a questão quer. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Se a variância é 10,68, então o desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 10,68, que é aproximadamente 3,26. Então, o desvio médio é 2,75 e o desvio padrão é 3,26. A gente finaliza a nossa correção por aqui, tá? A gente vai finalizar aqui. Espero que vocês tenham entendido e compreendido essas questões que eu procurei abordar com vocês. Que inicialmente, gente, é fácil, tá? Não tem nada de complicado, vocês podem perceber à medida que vocês vão praticando, é mais a questão de prática mesmo. A questão das dúvidas vocês finalizam no grupo, nas nossas aulas online, e a gente vai tentar esclarecer, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.